O isolamento nos traz um problema, né? Porque a gente tem que olhar para a gente mesmo. Reparem, o homem moderno, ele é tão agitado, ele é tão ansioso, que uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com ele é ficar consigo próprio. É uma pergunta vasta, né? Mas eu diria assim, humanização significa você ter um ser humano que realize todas as suas potencialidades. Então, a busca da verdade, já que nós somos seres racionais, a busca pela verdade continuamente, isso demanda muito esforço intelectual, muito esforço moral, é uma das coisas que caracteriza uma pessoa que se sente plena, portanto humanizada. É intrínseco da condição humana a busca pela beleza. Talvez a arte, né, para a gente definir a beleza de maneira fórmica, assim, a arte seja um dos grandes consolos em relação aos nossos sofrimentos cotidianos. Isso também é um índice de humanização. O ser humano que tenha a tendência a vislumbrar a beleza da existência, do cosmos. Né? Parece que nós temos intrinsecamente alguma coisa em nós, chamemos isso de consciência, que nos diz quando a gente faz alguma coisa certa, quando a gente faz alguma coisa errada. A gente tem intrinsecamente também uma noção de justiça muito desenvolvida. O ponto central, ao meu ver, é o seguinte: a gente começou a entrevista falando de humanização, né? A justiça, a beleza e a virtude do bem. Será que o sistema prisional consegue humanizar esses presos nesse sentido? Me parece que não. A organização tradicional do sistema prisional brasileiro dificultou muito a situação dos presos no contexto do coronavírus, visto que todos os problemas já existentes no nosso sistema carcerário, como a superlotação, a insalubridade e a falta de recursos, fizeram com que este se tornasse um ambiente muito propício para a disseminação dessa doença, que apresenta um enorme potencial de contaminação. Com isso, foram necessárias mudanças propostas pelo Estado para que se tentasse assegurar a saúde dos detentos. Por exemplo, no mês de abril, para conter o avanço do vírus nas prisões, os jumbos presenciais, que são encontros entre os reeducandos e seus familiares nos quais estes lhes dão os bens materiais, como comida e produtos de higiene, passaram a ser proibidos durante a pandemia. Mas apesar de protegê-los do coronavírus, será que essa redução com o exterior será de fato positiva para os presos? O jumbo presencial é crucial para uma boa alimentação e manutenção de higiene dos detentos. Mas mais importante do que isso, com sua ausência, perde-se o encontro com familiares e amigos, um momento de humanização dos presos, quando eles não são mais vistos como criminosos, mas como filhos, pais ou amigos de alguém. Sabe que quem não o abandona de jeito nenhum, na maior parte das vezes, a mãe. Mas a mãe está lá quase todo domingo com um lanchinho para o filho. E você diz a ela assim, mas ele é um assassino, mas ele prejudicou muito outra família, né? A mãe vai dizer, sim, eu sei, ele está aqui pagando isso, mas ele jamais vai deixar de ser o meu filho. A Covid-19 fez com que os presos sofressem duplamente pela falta do diálogo com esses grupos de referência, com a família. Com isso, uma reflexão muito interessante que surge dos debates sobre como lidar com a Covid-19 no sistema carcerário é a questão da desumanização e humanização que ocorre com os detentos. O Estado, percebendo que os presos aglomerados contrairiam coronavírus, o Estado perpetrou ações para tentar minimizar isso, inclusive com a soltura de alguns presos. Então, o Estado também aí foi capaz de pensar de maneira humanizante. Por outro lado, as limitações dos encontros dos prisioneiros com seus familiares e advogados pode ser interpretada como uma forma de desumanização. Eu acho que não ter a visita, portanto, não ter notícias do mundo externo dadas ao vivo para um ser humano
perto do seu grupo de referência só faz aumentar a solidão e, portanto, o sofrimento. Essa falta de interação humana desumaniza os carcerários, uma vez que as relações entre os indivíduos são fundamentais para que haja humanização. Ela é fundamental. Sem o outro, você não sabe exatamente quem você é. Aristóteles dizia que somos seres sociais, né? A linguagem na qual eu expresso os meus pensamentos, os meus sentimentos, é uma construção do mundo social. Ele dizia, é preciso que nasça o outro para eu saber quem exatamente eu sou. 2020 foi um ano no qual, com a chegada do Covid, todos puderam sentir na pele e dentro da própria casa o que é o isolamento. E aqueles que já estavam afastados da sociedade, como é o caso dos presos, se viram ainda mais à deriva. Os detentos são isolados como uma maneira de punição, mas esse isolamento nunca deve transcender o direito de cada pessoa à vida, às relações sociais e às condições básicas de saúde. Não há resposta clara sobre como evitar a desumanização dos presos e, ao mesmo tempo, garantir a saúde deles sem aumentar seu isolamento da sociedade nesse momento de pandemia. É preciso humanizar o homem para que a gente não tenha tantos presos em processos de animalização.